Há um contemporâneo de Jesus que é muito importante na divulgação do Evangelho e a quem devemos muito por todos os ensinos do nosso Mestre que estão conosco até os dias de hoje. Estou aqui me referindo a Paulo de Tarso, o chamado apóstolo dos gentios. Por que ele é tão famoso e importante para o Evangelho? Primeiro, de que judeu, farisaico, perseguidor dos cristãos, ele vai ter o famoso encontro, a famosa visão de Jesus na estrada de Damasco, quando ele se entrega de corpo e alma à pregação do Evangelho. E ele é muito importante porque ele logo entende que era preciso levar a mensagem para além do mundo judaico, que o cristianismo nascente, na verdade, ele tinha que se desligar do judaísmo. E assim, então, Paulo de Tarso passa a sua vida viajando incessantemente por todo o Império Romano, Ásia, Europa, pregando as lições do nosso Mestre Jesus. Até que ele foi preso pelos romanos, sob fortes acusações dos judeus, preso lá em Cesareia de Filipe, ainda na Palestina, e levado na sequência para Roma. Preso, ele então ficou meio que desesperado, se podemos falar assim, porque ele não podia mais viajar. Ele não podia mais visitar as igrejas cristãs nascentes, orientá-las. Ele não teria mais como estar com os discípulos para poder ensiná-los, tirar dúvidas, o que fazer. Sob a inspiração de Jesus, ele então começa a escrever cartas. Cartas aos cristãos, cartas às igrejas cristãs. Dessas inumeráveis dezenas de cartas que ele escreve, algumas chegaram até nós e compõem o Novo Testamento. Nós temos na Bíblia o Velho Testamento, que são os livros da história judaica, das antigas profecias, e temos o Novo Testamento, que é a história de Jesus, a história do cristianismo. O Novo Testamento é composto pelos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, também as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso, também as cartas de Pedro, Tiago, nós vamos ter também o Apocalipse, escrito por João, e os Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Mas quais são essas cartas de Paulo de Tarso que ficaram tão famosas e trazendo tantas orientações sobre os ensinos de Jesus e principalmente os ensinos morais do nosso Mestre Jesus? Pois bem, vamos aqui acompanhar então o que está na Bíblia, e nós vamos utilizar aqui a edição da Bíblia de Jerusalém, considerada uma das melhores traduções que existe. E aí nós vamos ver aqui no conteúdo do Novo Testamento que nós temos as seguintes cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Nós temos a carta aos Romanos, 2 cartas aos Coríntios, carta aos Gálatas, depois a carta aos Efésios, na sequência a carta que ele escreveu aos Filipenses, depois a carta escrita aos Colossenses, e aí temos 2 cartas ou epístolas escritas aos Tessalonicenses. Na sequência, 2 cartas muito especiais, porque elas são dirigidas a Timóteo, e Timóteo era praticamente o braço direito de Paulo de Tarso. Temos a carta a Tito, a carta ao amigo Filemon e encerra com a carta
aos Hebreus. Esta última carta, ela é muito discutida, muito debatida pelos historiadores e pesquisadores do Evangelho. Não existe consenso de que ela seja realmente original e de Paulo de Tarso. Mas o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, corrobora que a carta aos Hebreus é autêntica e foi uma das últimas cartas escritas por Paulo de Tarso quando ele estava em prisão na cidade de Roma. E é uma carta dirigida não a uma igreja específica, mas aos judeus, principalmente os doutores da lei, de uma forma geral. A última carta, escrita por Paulo, é a segunda carta a Timóteo, que é uma carta muito pessoal, é uma carta emocional daquele que já percebia que se despedia da vida física para o outro que ia dar continuidade à divulgação do Evangelho. Por todo esse trabalho de viagens, pregação, fundação de igrejas e principalmente pelas cartas que ficaram conosco, por isso Paulo de Tarso é tão importante, estudado e também reverenciado por nós espíritas.